Meus amigos, hoje, ao acaso, eu fui tomar um café na Livraria Cultura do Conjunto Nacional aqui na Avenida Paulista, em São Paulo. E está tendo uma primavera cultural, uma programação bastante interessante. E hoje tinha um bate-papo com 3 palestrantes. O Ricardo Azevedo, que é chefe de gabinete da Secretaria-Geral Nacional do PT. O Valério Arcari, professor da IFSP, doutor em História e autor de obra nessa área de História. E o Igor Fuser, jornalista, doutor do Departamento de Ciência Política da USP, um jornalista de longa história na mídia, na Veja, na Folha. E o encontro foi mediado pelo Celso Marcondes, da Carta Capital. Devo dizer que tirei muitas lições desse encontro. A primeira coisa que eu constatei é que há uma grande dificuldade de linguagem no meio dessas pessoas de esquerda. Todos os 4 que estavam na mesa eram de esquerda. E essa dificuldade de linguagem praticamente impede o diálogo em termos mais racionais. E depois eu vou falar sobre esse assunto. A segunda coisa que me ocorreu foi que o Valério teve um insight que me pareceu bastante digno de ser sublinhado, uma coisa muito inteligente que precisa ser notada. Dilma Rousseff nasceu como candidata como filho do mensalão. Não fosse a crise do mensalão, o candidato teria sido outro. E depois eu lhe perguntei e ele me disse que provavelmente seria o José Dirceu. José Dirceu caiu, a cúpula do PT entrou em crise, depois teve a crise com o Antônio Palocci, e a Dilma passou a tocar a Casa Civil e daí a história é muito conhecida. Então a gente não pode esquecer que a Dilma é fruto de um acidente e filho desse processo de corrupção do mensalão que acabou por desacreditar os nomes históricos e os candidatos naturais dentro do PT. Essa é uma das grandes ironias, né? E a terceira coisa é o que esperar do governo da Dilma. Eu também gostei muito da opinião do Valério, que disse que a Dilma é muito mais fraca que Lula do ponto de vista político, tem muito menos jogo de cintura e que provavelmente o seu governo vai ser um tanto tumultuado. Eu penso da mesma forma. Mas voltemos ao ponto inicial. Logo que começaram os debates, uma parte achou que não havia muita diferença entre a plataforma do José Serra e da Dilma. E a outra parte achou que tinha muita diferença. Depois eu intervi e perguntei qual era a diferença. E mais disse que eu achava que José Serra pode ser classificado como a social-democracia tradicional. E que o PT encarga um projeto marxista-leninista. Imediatamente retrucaram que não. O PT tem um projeto nacional desenvolvimentista. É claro que é um problema de linguagem isso, porque o nacional-desenvolvimentismo no Brasil, e aí temos que retomar a história do nacional-desenvolvimentismo, ele é fruto de uma proposta teórica do Partido Comunista Brasileiro, que vem lá do Nelson Werneck Sodré, passando pelo ISEB, por todo aquele que formaram a história das esquerdas no Brasil. Que basicamente é aquela tese gradualista de que primeiro precisa fazer a revolução burguesa nacional, alinhar-se com a burguesia nacional supostamente patriota contra o imperialismo e, a partir do uso do Estado, transformar a base produtiva numa base industrial, deixando o modelo primário exportador, que é essa tese que depois foi consagrada também na CEPAL. Ora, mas mesmo que a gente aceite essa nomenclatura nacional desenvolvimentismo, a gente vai ver que é também uma categoria que está dentro do marxismo-leninismo clássico do Brasil, como uma mera etapa do processo de transformação para a Revolução Social. Então, o PT, mesmo que se diga nacional-desenvolvimentista, que os seus teóricos se digam, ele deve ser considerado também como
um partido marxista-leninista clássico. Apenas que as condições históricas ainda não estão maduras para o processo revolucionário. Daí porque ele tem que adotar, digamos assim, o nacional-desenvolvimentismo e adotar a política de alianças burguesas e alianças com a parte retrógrada da burguesia, tipo Sarney, Collor e etc. Interessante é que esses homens veem o PSDB de uma forma muito negativa, quase satanizada, os neoliberais, seja lá o que significa isso, que não fica claro o que significa essa nomenclatura. Então, é preciso definir os termos. Por que ficar inventando nomes? Claro que o PSDB é um partido social-democrático de corte clássico. E o que significa isso? Basicamente, ele propõe a manutenção da ordem da propriedade privada, a ordem capitalista, mas propõe um Estado grande que sirva como instrumento de distribuição de renda. Essa é a proposta fundamental da social-democracia. Qual é a proposta fundamental marxista-leninista? É a transformação social no limite da revolução, passando pelas etapas quantas forem necessárias para chegar lá, mesmo que uma delas seja o nacional-desenvolvimentismo. Essa recusa em se reconhecer a si mesmo diante do espelho é uma coisa que me causa constrangimento, porque aqueles homens que estavam ali são homens estudados, homens letrados, um doutor, o outro um alto dirigente partidário que estava inclusive publicando um livro, um homem de grande história na AP aqui do Brasil, o Ricardo Azevedo. Então, é difícil. Como se discutir se não se tem uma harmonia com a própria terminologia? O que se vê, na verdade, é que essa gente hoje se dá o luxo de satanizar a social-democracia porque simplesmente a direita política desapareceu. Não há representante da direita política. Parte da direita política está dissolvida dentro do PSDB e a outra parte está dissolvida no próprio PT, na base de apoio. Esse prognóstico de que o governo da Dilma pode ser fraco e tumultuado, ao contrário do que foi Lula, um homem de largo carisma e popularidade, é correta. E não devemos esquecer que o período que se avizinha agora é um período de incertezas no plano internacional. Não teremos as facilidades que o governo Lula teve, os dois governos Lula. Então, é de se esperar, portanto, de fato, que nós tenhamos um governo de muito mais dificuldades. Enfim, foram essas as lições que eu tive nesse encontro de hoje e considero que aprendi. O principal aprendizado é que o mais difícil hoje é conversar sobre ciência política com quem faz ciência política, porque praticamente o conjunto dos cientistas políticos são militantes de esquerda e torcedores do PT. Lamentavelmente, essa é a realidade.